Olá, eu sou o Rogério Babeto, do programa Pelican Cast, diretamente aqui de Alphaville, da Connect TV. E hoje, pessoal, estamos com um novo episódio e com um entrevistado aqui realmente fantástico, Eduardo Barbosa Nogueira. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma felicidade ter você aqui conosco, né? Eduardo, para vocês terem uma ideia, advogado, economista. Deixa eu até pegar a ficha aqui, o óculos, Eduardo, que eu não tô. Senão eu não enxergo. Só não pode exagerar. Não hein, pode Rogério? exagerar? Ó, Você já tem- começou com fantástico aí, já Mas vai é- setar a expectativa do pessoal lá em cima. Mas- E aí, como é que a gente mantém essa Não, barra agora, alta, né? agora a gente vai mostrar que é mesmo. Filhos Duda e Zidu, Exatamente, Dudu Maria Zidu Eduarda, e José Eduardo. José Você vê que Eduardo, eu gosto bastante do meu nome, É, né? mas é Acabei deixando o nome, o Eduardo aí nos dois. nos dois. Eduardo lidera um departamento, pessoal, jurídico de uma multinacional alemã aqui na América Latina. Ele tem uma participação toda especial que a gente vai falar um pouquinho depois, né, Eduardo? Do Pai Presente, um livro que eu recomendo para vocês, interessantíssimo. Vai falar um pouquinho sobre isso. Criador do canal Fazenda em Família e cofundador jurídico do Sem Gravata, é isso? Isso, Sem Jurídico Gravata? Sem Gravata Nós vamos- é uma associação, né, de advogados, foco principalmente em advogados corporativos, e aí o objetivo é um pouco desengravatar as pessoas, né? A gente vive num mundo jurídico muito engravatado, e aí nada contra a gravata, a peça de roupa em si, né, que é Sim. inclusive muito nobre, muito respeitosa e tal, mas a gente pensa na gravata mental, né, de como é que a gente tira as travas mentais que às vezes o mundo jurídico acaba nos trazendo, os formalismos, as burocracias, e fica mais prático, mais de resolver problemas. Então, esse é um Bacana. instituto que está fazendo 10 anos agora. A gente, em 2025, faz 10 anos. Nosso instituto foi criado em novembro, então estamos muito próximos aí dos 10 anos do Puxa, Instituto parabéns, Jurídico hein? Sem Então Gravata. eu pensei até que fosse algo recente, então já é de longa data esse projeto. Ele é, inclusive, bem consolidado, reconhecido e conhecido aí no meio jurídico corporativo, principalmente. A gente tem uma visibilidade grande aí no meio jurídico, principalmente. É uma né? plataforma de ensino. Na verdade, o Instituto Jurídico Sem Gravata, ele é uma associação que busca disseminar o conhecimento e as melhores práticas para os advogados corporativos. Mas ele é uma associação onde as pessoas se conectam. Então a gente tem o objetivo de gerar conexão entre as pessoas, né, entre os advogados corporativos. E, com isso, participar de palestras e disseminar as melhores práticas no mundo jurídico corporativo. Legal. E o Desengravata é, sim, uma escola específica, funciona online, a gente tem um curso de gestão jurídica, se o pessoal procurar aí Desengravata, curso de gestão jurídica, existe um curso específico que fala bastante de outros atributos que a gente não aprende na faculdade de Direito, e que inclusive são válidos para os empreendedores em geral, né? Então a gente fala de comunicação, a gente fala de indicadores de performance, que são os famosos KPIs, né? A gente fala de marketing, a gente fala de alguns temas jurídicos também, como por exemplo a análise econômica do direito, que é um tema que para mim é bastante importante e caro, né? Que a gente entender um pouco além do que é uma decisão judicial, por exemplo, para a pessoa A ou para a pessoa B, e qual que é o impacto que isso tem para a sociedade como um todo. Então, quer dizer, ir um pouco além daquela decisão específica, a gente às vezes pensa muito casuisticamente, né? Sim. A gente às vezes precisa pensar de maneira mais abrangente, mais holística. Tem outras matérias também que são faladas ali e que compõem esse leque de gestão. Né? Então a gente não fala de assuntos técnicos ali, tributário, trabalhista, civil, que são importantíssimos, são essenciais para qualquer advogado, mas a gente fala desses outros atributos que têm a ver com muito mais o ponto de equilíbrio e o sucesso profissional na hora que você sai da faculdade. É que falta bastante coisa, né, Eduardo? Quando a gente sai com uma formação técnica, né? Mas realmente a parte de gestão, são tantas outras coisas que a gente tem que aprender ao longo da carreira, né? Isso A verdade. gente, enfim, acho que a nossa educação em geral no Brasil tem muito ponto de oportunidade, né? São vários pontos de oportunidade. Na faculdade de Direito não é muito diferente. Algumas universidades hoje já têm tentado se modernizar, têm procurado fazer as coisas um pouquinho diferentes, mas eu acho que ainda existe um caminho grande para seguir. E aí isso tem a ver com esses, eu vou chamar aqui de
de habilidades finas, né? A gente Uhum. fala muito disso, de habilidades finas, mas que eu acho que de fino até não tem nada, porque são conceitos robustos, tem história por detrás disso, tem metodologia por detrás disso, então um pouco de, poxa, o profissional do direito precisa entender de economia também, Sim. precisa entender de psicologia também, quer dizer, na hora que a gente se relaciona com outras pessoas, você precisa entender de comunicação, a maneira como às vezes a gente se comunica, né, com a pessoa A e com a pessoa B. Se eu quero o mesmo resultado, eu preciso me comunicar de maneira diferente, porque as pessoas recebem essa comunicação de maneira diferente, né? Então isso são algumas coisas que a gente conversa, por exemplo, nesse curso do Nesse Gravato. curso. Mas nós já começamos lá pela frente, né, Eduardo? Quero saber quem é Eduardo, de onde veio, como é que você... hoje você lidera, né, como a gente estava falando, o departamento jurídico, né, da América Latina de uma grande empresa multinacional. Como é que foi essa trajetória? Quando você chegou nesse ponto, vamos ser mais de ápice, né? E fala um pouquinho para a gente te conhecer. Não, eu ainda acredito, Rogério, que o melhor está por vir, Está né? por vir, né? Então, assim, a gente às vezes fala do ápice, né? Mas o melhor ainda está por vir. Sim, o que é o sempre, melhor, né? só Deus sabe, mas a gente trabalha cada dia para fala... que seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Não é nem o começo do que há por vir ainda, né? Isso mesmo. Eu diria que é o começo, vai. Também não vamos esquecer que já teve um caminho caminhado, né? Sim. O percorrido até aqui. Mas eu acho que o melhor ainda está por vir. Espero que o melhor ainda esteja por vir. E você é advogado e economista, né? Qual foi o primeiro? Eu sou... Bom, tentando começar do comecinho, né? com o perdão do pleonasmo, da repetição. Eu sou mineiro, nascido no sul de Minas. Passei a minha infância toda em Minas e acabei me mudando para São Paulo para estudar. Eu venho de uma família que tem alguns advogados. Um dos meus avós era um advogado, para mim uma grande referência, e eu, desde que me entendo por gente, queria ser igual ao meu avô e me via sendo advogado. Porém, quando a gente começou ali a década de 90, que eu estava próximo de prestar vestibular, a gente teve uma mudança grande economicamente no Brasil, a gente passou por um momento de estabilização econômica, abertura econômica, plano real. E aí tinha-se uma promessa, né? Brasil, país do futuro, que a gente, vamos dizer, ia bombar. E aí alguns conceitos de economia começaram a aterrissar, vamos dizer assim, no ideário de alguns brasileiros, né? Eu tinha um amigo muito próximo, que era meu vizinho, inclusive, lá no sul de Minas. Tinha um irmão que era um excelente aluno. E ele acabou passando na faculdade em Economia em São Paulo, veio estudar aqui. E quando eu me encontrava com ele no final de semana, sempre tinha aquelas histórias da faculdade, coisas bacanas que ele tinha aprendido. E aí eu comecei a me encantar por economia e acabei plantando na minha cabeça aqui que, poxa, vou ficar milionário antes dos 30, né? Vou ganhar meu primeiro $1 milhão antes dos 30. A gente falava isso, eu pensava isso lá atrás. E tinha muito isso, né? A gente fala às vezes de se ver, né, e de já pensar no que você quer para a vida. E aí foi por isso que eu acabei prestando também economia, entrei na faculdade de economia, me formei em economia, mas também entrei em direito, e um pedaço do meu tempo de faculdade eu acabei fazendo em conjunto, e aí me formei primeiro em economia, até porque eu trabalhava também, e aí comecei a trabalhar na faculdade, e depois acabei me formando em direito. Pô, que legal, hein? E você veio para São Paulo quando? Eu vim para São Paulo em 96. 96. Em 1996. Tinha acabado de entrar o real ali em 94, você estava já vindo... Exatamente. Isso, né? 94 foi a promessa, né, de tudo estabilizar. A gente veio lá com a URV naquele momento. Meu Deus do céu. E me conta assim, como é que foi a trajetória? Você fez economia, depois fez direito, e aí tirou a ordem, né? Fez o exame da ordem dos advogados e começou a galgar. Qual foi seu primeiro trabalho como advogado? Talvez assim, eu quando ainda morava em Minas, né, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar, então eu trabalhava ali office boy, uma realidade que hoje não tem muito mais, né, mas eu fazia aquele trabalho de fila de banco, todo aquele processo ali de você fazer pagamento ou não, ficar nas filas. Sim. Então eu trabalhei como office boy, né, ajudava a fazer cobrança, passava tirando pedido, assim, trabalhava numa empresa de atacado de
mortadela e queijo, Minas Gerais, Sim. né? Então, passava nos barzinhos, tirando pedido e tal, e fazendo serviço de banco. Então, meu primeiro trabalho mesmo foi como office boy, antes de vir para a faculdade. Depois, na faculdade, eu tive um estágio, mas meu estágio foi numa grande empresa. Estava mais conectado com o lado econômico da coisa, foi no departamento financeiro. E quando eu me formei em economia, eu acabei entrando num programa de trainee, na época de uma das 5 grandes, né? Hoje são 4 grandes empresas de consultoria e auditoria. Na época, na década de 90, a gente tinha 5 grandes, uma delas acabou se fundindo com outra e o mundo hoje fala de 4 existentes no mundo, né? As Big Four. E eu entrei no programa de trainee, foi onde eu comecei a minha carreira de fato. Eu ainda não era formado em Direito e eu trabalhei ali durante 3, 4 anos, até que eu me formei em Direito. Aí eu pensava e precisava, né, ter uma experiência em Direito. Eu me formei, passei na ordem e aí fui advogar. Trabalhei no escritório durante mais 2 anos, tive um pouco a experiência mais ampla do direito. Quando eu trabalhava na Big Four, eu também trabalhava um pouquinho com direito societário e até tributário. Mas aí depois advoguei de uma maneira um pouco mais ampla, não foi por um longo período de tempo. Até que eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, é uma multinacional de origem alemã, uma das maiores empresas de logística do mundo. Você está há quanto tempo, Eduardo? Desculpa. E lá eu estou há 22 anos. 22 anos já. Que até talvez seja um pouco raro no mundo atual, né? As pessoas acabam tendo trabalhos mais rápidos, mas é uma jornada que para mim vem sendo muito rica, com diversas oportunidades, até porque a empresa é bastante grande e trabalha em diversos setores diferentes, né? Do setor de consumo ao setor de e-commerce. Ela cresceu bastante com e-commerce. Do setor farmacêutico ao setor automotivo, do setor químico ao setor de consumo, por exemplo. Então a gente tem diversos clientes em diversos setores diferentes. Tem setores que são regulados, tem setores que não são regulados. São diversos modais diferentes onde você atua, desde aéreo, marítimo, rodoviário. Você tem uma parte de armazenagem muito grande. Então, isso acaba, do meu ponto de vista de carreira, me dando uma oportunidade grande de atuar em setores diferentes, em áreas diferentes dentro da empresa. E eu fui muito feliz de poder ter trabalhado dentro da empresa em lugares diferentes. Minha carreira principalmente é no jurídico, mas eu também tive a oportunidade de trabalhar no departamento financeiro, tive a oportunidade de trabalhar na área de inovação da empresa, e isso foi muito rico, acabou complementando bastante a minha carreira profissional e me dando inclusive elementos para ir lá para o Jurídico Sem Gravata e falar sobre gestão. Eu também fui professor universitário da graduação, ideal durante 4, 5 anos em algumas universidades. Hoje a gente atua mais em algumas extensões universitárias, com o curso do Desengravata, que ele funciona como extensão, já funcionou em escolas diferentes, né? Mas aí ele funciona como extensão, é um curso que funciona durante um período específico, ou o curso online que a gente ainda tem, né? Eduardo, você hoje está na presidência, não é isso? Da América Latina? Hoje eu tenho uma responsabilidade de vice-presidente, né? Vice-presidente eu sou responsável, tenho o cargo, como é que foi assim, jurídica. Você chegou, porque eu gostaria de saber aqui, o programa a gente aborda muito essa parte da mentalidade, do pensamento, né? E como que tantas pessoas criam, né, carreiras de sucesso e sucesso financeiro, né, riqueza material, relacionamento espiritual. Então, assim, queria conhecer um pouquinho de você. Você chegou numa tenridade, assim, vamos dizer, quase que um cargo de gerência, diretoria. Como é que foi isso para você? E eu queria saber o que você pensava, como é que você se sentia em relação à sua projeção profissional, né? Você sempre se imaginou já em grandes cargos dentro da companhia, ou você, a vida, como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a coisa foi transcorrendo normalmente? Eu acredito muito no planejamento, né, Rogério? E aí tem uma frase, eu não vou me lembrar aqui de quem mas se não me engano, de um poeta mineiro, que é: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e o jeito de caminhar. Né? Alguma coisa assim parecida. Então a gente pode até voltar lá nos filósofos antigos. Eu acho que Sêneca, né, que é um dos estoicos, tinha também uma frase que, para quem não sabe a que porto vai, qualquer vento serve. Né? E aí, só para citar 2 exemplos de frase que para mim corroboram a importância do planejamento, do desejo, da gente vislumbrar o que a gente quer.
aonde a gente quer chegar, né? E eu, ainda que não tivesse claramente esse desejo, esse sonho de liderar o departamento jurídico no Brasil, de uma multinacional, mesmo, né, na América Latina, trabalhar em países diferentes, né, eu tinha sim uma aspiração de buscar bastante sucesso e reconhecimento profissional dentro do mundo jurídico, né, ainda que não tivesse claramente o que isso significava para mim, se eu for voltar lá aos meus 16, 17 anos, né. E ao longo do tempo a gente começa a aprender, e eu fui aprendendo, que o conceito de sucesso ele varia, né? Necessariamente, se a gente perguntar aqui para você o que é sucesso, perguntar para mim, não necessariamente o que é sucesso para você é sucesso para mim, né? Sim. E às vezes a gente confunde muito, ou não confunde, mas às vezes a gente acaba trazendo principalmente o conceito de sucesso com o sucesso financeiro, com ganhar dinheiro, né? E com a parte financeira da coisa. E nada contra isso, a gente pensar em abundância é super importante, eu penso em abundância, mas abundância material não necessariamente é abundância espiritual, né? Eu acho, por exemplo, que a abundância espiritual é muito mais rica que a abundância material. Acho até que a gente muitas vezes não consegue ter a abundância material se a gente não tiver essa abundância espiritual. Ou às vezes a gente consegue ter os dois, mas não tem abundância de saúde. Né? Quer dizer, se você não tem abundância de saúde, como é que você consegue desfrutar de uma abundância material? Né? Ou às vezes você tem abundância de saúde, tem de material, mas você não tem uma abundância de relacionamento, você não tem uma abundância familiar ou de amigos. E aí, da mesma forma, quer dizer, será que você consegue aproveitar essa abundância material sem ter com quem compartilhar. Sem ter com quem dividir? Essa é a beleza da vida, né? E aí é que talvez eu traço esse paralelo de coisas que acho que eu fui crescendo no pensamento, não só do ponto de vista profissional, né, de ter um crescimento rápido. Eu razoavelmente tive um crescimento rápido. Eu fui, né, talvez de trainee a vice-presidente de uma grande empresa 10 anos praticamente. Então foi um crescimento acelerado. Eu peguei um crescimento grande da empresa no Brasil, mas que ao longo do tempo também me ajudou a ter um crescimento, um amadurecimento pessoal, né, e entendimento da importância, seja da saúde, seja dos relacionamentos sólidos, e aqui no meu caso familiar, né, eu diria que talvez o meu maior empreendimento seja a própria família. A gente falou essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque aqui você fala bastante, né, Eduardo? Esse livro Pai Presente para mim foi um presente, de novo pedindo perdão aí pelo trocadilho, né? Sim. Mas foi um regalo, né, para usar uma palavra em espanhol. E tem inclusive aquele ditado que diz que tem 3 coisas que a gente não pode deixar de fazer na vida, né? Que é ter o filho, né? Sim. Escrever um livro. E aí algumas pessoas às vezes acabam tendo algumas variações aí sobre o que é a terceira coisa. Às vezes é poder viajar, às vezes é poder ter um sonho mais concreto. Sim. Mas eu diria que dos meus desejos da vida aí, de ter um filho, eu tenho 2, né, um casal, e pude escrever esse livro, que é uma coparticipação. Esse é um livro que tem 30 autores falando sobre a importância da paternidade. E ele tem um fio condutor, que é a importância da paternidade, mas ele se desdobra das mais diversas maneiras diferentes, né? Porque tem tanto histórias de pai solo, tem histórias de mães que são mães e pais, tem histórias de pais homossexuais, tem histórias de pais de autistas, tem histórias, enfim, uma diversidade grande sobre a paternidade e como essa paternidade fez com que cada um dos pais crescesse e se desenvolvesse, e mais até do que ser um pai presente, né, ser uma pessoa melhor. E eu acho que essa é uma narrativa muito bacana desse livro, que é até prefaciado pelo Marcos Pierangeli, que é uma pessoa bastante conhecida no meio, né, e foi, para mim, de fato, um presente ter participado, né, como coautor desse livro. E eu li aqui a parte, né, que ele cabia, e eu vi que foi um desafio a criação, né? Eu digo assim, o entendimento de como tratar com um filho, como tratar com o outro, né? E aí, esse foi o maior desafio até agora? Eu acho que a paternidade ela é um desafio constante. Eu escutava isso de alguns amigos e às vezes até achava cômico, né?
que a gente só vai mudando de fase, Sim. né? E hoje meus filhos são adolescentes, né? Minha menina tem 14 anos, próximo dos 15, meu menino tem 16. Eles são bem próximos e foi intencional, né, ter filhos próximos, com idades próximas. Eu também fui abençoado de ter conseguido, né, ter os 2 filhos próximos, porque não necessariamente todo mundo que quer ter filho tem, né? Sim. E às vezes também a gente não quer ter, mas acontece, e também tem que ser grato por isso. Mas eu sou muito grato de ter conseguido planejar, né, ter filho, e aí, no meu caso, parte, inclusive, do meu desejo de ser pai passou, né, pela, não vou dizer escolha, mas o encontro da minha parceira de vida, da minha esposa, que é a Carol. E sem ela talvez eu não conseguisse ser o pai presente da maneira que eu sou e com os aprendizados que eu tive ao longo da vida. Então sou muito grato a Carol, não só por ter me permitido ser pai, né, porque é ela que é a mãe dos meus filhos, mas também por tudo que eu aprendi, aprendo e até aprenderei com ela ao longo dessa caminhada que a gente tem em conjunto. Mas fazendo a referência ao livro, né, os meus filhos são muito diferentes entre si. E a gente brinca que vai mudar nas fases, né? E meu filho, por exemplo, que é o primeiro, é o mais velho, né? Ele é muito parecido comigo, muito parecido com a minha esposa. Então, todo o processo de educação era meio que a gente dava um estímulo e ele respondia aquele estímulo, né? Então funcionava Muito de uma bem, maneira assim. muito lógica mentalmente na minha forma de pensar. E a minha filha funcionava o oposto, quer dizer, o mesmo estímulo que funcionava para o meu filho, em geral, para a minha filha tinha o efeito reverso, o efeito oposto. E primeiro reconhecer isso, e segundo buscar entendimento disso, foi algo super bacana e algo que também agregou muito, né? Então, assim, naturalmente a gente acaba falando, puxa, é muito mais fácil com o meu filho. Mas por ser muito mais fácil, talvez tenha agregado menos. Sim, Porque menos desafio. me tirou menos da zona de conforto. Sim. Então, algo, por exemplo, que eu nem acreditava muito, se eu for voltar 15 anos, 20 anos atrás na minha vida, tem a ver com terapia, né? E eu fui fazer terapia profissionalmente, falando mesmo, com uma terapeuta, por necessidade de me comunicar e me conectar melhor com a minha filha. Isso estou falando de 10, 12 anos atrás, né? E eu sigo fazendo terapia até hoje, então. E não obviamente com a minha filha ainda, né? Mas em diversas áreas diferentes da minha vida. E também me ajudou a crescer muito esse entendimento, este reconhecimento, né? Então, também sou muito grato porque acho que os filhos, e essa é a minha experiência, me ajudaram a me tornar uma pessoa melhor. Sim. E eu vejo, até você está falando sobre terapia, minha esposa, a Gisele, ela é psicóloga, né, de formação também, mas é educadora, trabalhou mais de 30 e poucos anos num grande banco, né, numa fundação do banco. E a gente vê que a terapia realmente ela é muito importante, né? Às vezes existe um preconceito, né, por muitas pessoas, mas isso realmente já não tem fundamento, né? Quer dizer, ela ajuda a pessoa a se resolver. Eu vejo porque assim ela fica feliz. Nossa, eu tenho um paciente que teve uma melhora tão fantástica em tão pouco tempo e é tão gratificante, gratificante, né? Para o terapeuta, eu acho que quanto para o paciente, que deve ser um alívio e uma conquista, né, daquela resolução, às vezes, de um problema, né? Muito uma como eu clareza vejo, maior, né? o psicólogo, o terapeuta, enfim, ele vai te ajudar, né? Ele vai te dar muitas vezes ferramentas que você não tem sozinho, né? Sim. Ele vai fazer com que você tenha entendimentos. Ele não te dá nada pronto, né? Mas ele vai te ajudar a descobrir coisas que você talvez sozinho fosse demorar mais tempo, ou fosse sofrer mais, ou fosse ser mais difícil, né? E para que fazer as coisas mais difíceis, se eventualmente a gente pode facilitar, né? Também acho que, eventualmente, é no difícil que a gente acaba crescendo e evoluindo, mas se algumas coisas já são naturalmente difíceis, para que você vai fazer mais difícil, né? Sim, então, por quê, né? não faz sentido, E eu tenho lógico, pelo 35 anos de terapia gratuita já. Fácil, viu? Tá fácil. Tenho que pensar 2 vezes do que eu vou falar para ela, viu, Eduardo? Porque ela pega muito rápido as coisas. E aí, no caso, então, você tem que agradecer 2 vezes, Tem né? que agradecer 2 vezes, ela tá aqui assistindo a gente. Mas que legal, Eduardo. Eduardo, o que você... assim, a gente tá falando, acho que você tem desafios, assim, né? Família, que nem você está mostrando, que te fazem crescer. Desafios, qual que é o seu maior desafio hoje
profissionalmente para os novos tempos que virão? Você acha de projeção para a empresa no qual você hoje desempenha seu trabalho? Qual seria ele hoje? Eu acho que o maior desafio ele é humano e conectado com relacionamentos, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito grande de transformação, estamos no meio de uma transformação, às vezes é até difícil reconhecer isso, e aí, diretamente conectado com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, o mundo vem acelerando como nunca acelerou antes. Talvez, se a gente for pensar, os últimos 20 anos de desenvolvimento tecnológico como um todo, eles são maiores do que os milhares de anos anteriores que nós temos como história, né? Então, aquele próprio ditado, né? Foguete não dá ré, a gente já vê um foguete dando ré, né? E ele nem é de ontem, nem de anteontem, ele já é de 2, 3 anos atrás. E alguém achou que podia, né? E como as pessoas lidam com isso, né? Então, Sim. a gente tem, de fato, uma transformação muito grande, que está aí, está acontecendo, né? Reconhecendo mais ou menos, eu acho que não tem como deixar de reconhecer, né? E aí falando, acho que tanto do ponto de vista da empresa, e aqui, né, estou falando muito mais como pessoa física no CPF, muito menos como representante da empresa, mas também falando, né, dessa minha conexão, seja um membro ativo, né, da Comissão de Departamentos Jurídicos da OAB, seja como jurídico sem gravata, seja como desengravata, seja como uma pessoa que trabalha também com comunicação no Fazenda em Família, fazer com que a gente entenda essa mudança e o fazer com que a gente mesmo entender e poder falar sobre isso e comunicar e conectar com as pessoas que estão vivendo isso, eu acho que é o nosso maior desafio, porque não é trivial. Você tem conflitos geracionais, você tem, eu vou chamar aqui de conflitos intelectuais, mas por que eu estou usando o conflito intelectual? Porque tem gente que gosta de tecnologia, entende tecnologia, e tem gente que não gosta e não entende e não quer entender. Mas essa pessoa que não gosta, não entende, não quer entender, ela precisa da tecnologia, ela vai utilizar essa tecnologia de alguma maneira. E como isso vai impactar o nosso cotidiano, né, é ainda um ponto de interrogação. Então, algo que talvez seja trivial, todos nós usamos os smartphones aqui como que diário, né? E assim, isso é hoje, isso foi há 1 ano atrás, foi há 5 anos atrás. Se a gente voltar 15 anos atrás, o smartphone, 15 anos eu estou falando, ele não era uma realidade diária no nosso dia a dia. Se a gente for voltar em 2010, assim, pensando numa época sem os smartphones como eles são hoje, não é que não tinha o smartphone, mas em 2010 ele não fazia o que fazia hoje, né? Você não tinha um Instagram da vida como ele funciona hoje, você não tinha essas outras plataformas, seja YouTube e tal. Então, assim, é muita mudança num espaço de tempo muito curto, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio das organizações, dos profissionais liberais, dos empreendedores, das famílias, dos seres humanos, né? E aí a gente pode conectar isso ou não com a inteligência artificial, né? Que hoje eu vejo como mais uma ferramenta, mas que é uma ferramenta extremamente poderosa. E uma ferramenta que, gostemos ou não, queiramos ou não, está mudando as nossas vidas. E você acha que a IA ela vai impactar na parte comercial, emprego até 2000? O pessoal está falando muito até 2030, né? Esses próximos 5 anos serão revolucionários, mais do que já foi, mas que isso vai ter um impacto gigantesco na economia, em tudo, economia, política, acho que tudo. Rogério, não é uma questão de achar ou de não achar. É uma questão de que já tem um impacto gigantesco. Se a gente for olhar dados objetivos, né, olha os últimos 5 anos e movimento, por exemplo, da Bolsa Americana, né, que tem lá as 7 magníficas que eles chamam. São todas empresas de tecnologia. E se você for ver a discrepância do ponto de vista de valor de mercado, tal do valuation dessas 7 empresas com o restante das 500 maiores empresas da Bolsa Americana,
ele é um abismo gigante. São empresas que hoje já passam, acho que todas as 7 passam do valor de $1 trilhão, né? Algumas delas têm com valor de mercado maior do que o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, que tem 250 milhões de pessoas gerando recursos, né? Então, quando a gente pensa no poder que isso tem, né? Vamos tirar a palavra poder, que talvez não seja ideal. Quando a gente pensa no impacto concreto de hoje que isso tem, sim, podemos fechar o olho e dizer que eu acho ou que eu não acho, mas o que eu acho que não importa muito. Entendi. Tem um impacto gigantesco. Tem impacto real. Né? Você pode dizer, você acha bom, você acha ruim, você acredita que os empregos vão sumir ou não vão. Assim, diferente vai ser. Vai ser. Não tem hoje já é diferente de... Não vou voltar 10 anos atrás, não, ou 15, lá em 2010, que foi o nosso exemplo. Se a gente for olhar 2025, vamos pular 24 e falar de 23, que ninguém falava de ChatGPT ou de Gemini, ou pouquíssimas pessoas falavam, né, para não dizer que ninguém falava. Mas o espectro populacional que falava de uma Gemini ou de um ChatGPT ou qualquer um desses outros robôs de motores, melhor dizendo, de inteligência artificial, hoje já mudou. Já mudou a economia, já mudou a forma como você vende, já mudou a forma como você captura lead, já mudou a forma como você revisa texto, mudou a forma como a gente aprende, né? Como estuda. Então, como a gente estuda. Então, assim, mudou. Não tem o que achar, né? Mudou. Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser ruim? Aí talvez eu possa achar alguma coisa. Mas assim, o que eu não posso é fechar os olhos e negar que isso não está acontecendo. Porque está acontecendo. Eduardo, nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer muito pela presença, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Eu faço às vezes no final do programa. Queria saber, todo o material que você gerou, tudo aquilo que você ensinou durante toda a sua vida, ele vai se perder. Hoje é o seu último dia no planeta Terra. Quais 3 lições você deixaria para aqueles que ficarão? Essa é uma pergunta difícil, né? Reflexiva, assim. Você falou que já está acabando, mas peguei você de calça curta agora. Eu vou precisar de uns 30 minutos aqui para poder pensar nisso, né? A mensagem talvez seja simples. Eu acredito que a gente tem que se esforçar para ter uma melhoria contínua, né? Eu já falei isso aqui mais cedo, eu falo isso muito para os meus filhos, que a gente procurar ser melhor hoje do que a gente foi ontem e trabalhar para que amanhã a gente seja melhor do que a gente foi, ainda que seja um pouquinho. Então, a gente precisa ter esforço, resiliência e procurar ser melhor. Melhor no sentido amplo da palavra, né? A gente até comentou aqui mais cedo, eu vejo 4 dimensões importantes da vida. E aí até muitas vezes falam num tripé, né? Mas eu quero colocar o 4º elemento aqui. Eu acho que são 4 importantes elementos para também ficarem como mensagem aqui, sem mudar a questão da evolução constante. Sim. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas que é a dimensão religiosa, né? Ou divina, enfim, aspecto espiritual, que para mim é essencial, super importante, independentemente de que religião ou crença que cada pessoa possa ter. Eu acho que esse aspecto espiritual é essencial como um pilar basilar. O segundo aspecto é justamente o aspecto emocional, pessoal, que é como é que a gente se conecta com a gente mesmo, e aí a gente pode pensar desde um desenvolvimento, né, técnico, de conhecimento, até o autoconhecimento. O terceiro aspecto eu acho que é super importante também, que é profissional e financeiro, né? Enfim, as coisas estão conectadas, e aí como é que você deixa um legado concreto ou faz coisas que sirvam aos outros, ao mesmo tempo também seja reconhecido financeiramente por isso. E o último aspecto seria o aspecto
para não usar a palavra família aqui somente, porque para mim é um aspecto familiar, mas é um aspecto de relacionamento, né? Muita gente às vezes talvez não tenha uma conexão muito forte com a família, mas tem com amigos, enfim, e aí isso acaba substituindo, mas seria esse aspecto de relacionamento. E essas quatro dimensões é o que acaba deixando a gente bem equilibrado ao longo Sim. da vida. Eventualmente você acaba perdendo um ou outro, mas se outros 3 estão bem, eles acabam, vamos dizer, garantindo que você melhora o quarto que não está bem. Então a gente tem que se esforçar para pelo menos ter 3 desses 4 bem e funcionando. Perfeito. Te agradeço, Eduardo, então, por essa colaboração. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero te presentear. A gente, da Pelican Angel, desenvolveu, na verdade, um perfume, né? Com tons aqui que a gente fala, que a gente pediu para uma escola de perfumes, a Perfumares, ela desenvolveu para nós. Como a gente sempre fala sobre energia, sobre frequência, então ele tem aqui todas as notas, vamos dizer assim, que para manter sempre você em alta frequência, em alta energia. Espero que você goste. Gosto, agradeço muito e a gente acabou não falando sobre isso, né? Sim. E se não ficar legal, depois a gente corta no final, tá no final mesmo. Agradeço o perfume, mas a gente fala de abundância, a gente falou Sim. de abundância e hoje temos o portal 9/9. Estamos gravando aqui, É mesmo? 9/9, temos um portal super especial e para quem acredita em coincidência, estamos aqui falando de abundância hoje. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Te agradeço. Pessoal, estamos terminando mais um episódio do Pelican Cast. Espero que vocês tenham gostado. E olha, não percam, se puderem, Pai Presente, da editora Book, Bock. né? Bock, da editora Bock. Tá? Um livro essencial aí para você curtir com a família, ler todo mundo junto. Um abraço. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.